Amor da Virgem Maria, sou missionário Sérgio Roberto, mais um vídeo, mais um estudo em defesa da nossa fé católica. Porque muitos estão se apartando, deixando a Igreja Católica Apostólica Romana, porque católica se tornou universal, que abrangeu a todo lugar, como diz em Romanos 1 até o 8, do 6 ao 8. Foi precolonizada a fé. Que fé é essa? É Mateus 16, 16 até 18. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Cristo funda a igreja lá na cruz e é edificada através dos apóstolos, com sangue, fundada com sangue, edificada com sangue, através de quem? Do Paráclito, do Espírito Santo verdadeiro. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa, o verdadeiro Paráclito, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11,4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito, que não é um Espírito que está baseado sobre a fé dos apóstolos, que está baseado sobre a fé católica, apostólica romana. A Efésios 3,10, a potestade celeste será conhecido pela igreja. Que igreja é essa? Que é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5,27. Que é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Em 1 Coríntios 2,28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, quem Cristo confiou. Para a gente não seguir igreja do engano, igreja vinda de homens, que é outro Espírito Santo. Só você meditar lá em 2 Coríntios 11,4. Aqui nós temos, a igreja só se tornou pública através do Paráclito, do Espírito Santo verdadeiro. Tanto quanto as pessoas se convertiam, era batizada com água, com aspergir de água. Não é mais emissão pelo batismo de João Batista, não era pelo batismo dos apóstolos. Quem Cristo confiou à igreja, quem Cristo confiou a verdade. Foi pregado oralmente, depois foi escrito. Olha só que interessante, ó. Atos dos Apóstolos, para a gente conhecer a verdadeira igreja, o verdadeiro magistério, sob o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Olha só que interessante, ó. Atos dos Apóstolos 8, 14 até o 17. Olha só que interessante, ó. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha só que interessante. Pedro, porta-voz, pastor, João, filho na fé. Este assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo. Ó. Novos fiéis, então está surgindo ali uma igreja. Novos fiéis convertidos, não tinham recebido o Paráclito, não tinham recebido o Espírito Santo, chamaram Pedro, porta-voz, o pastor, sucessor de Cristo, e João. Olha só que interessante, 16. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado, olha só, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os dois apóstolos lhe puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Olha só que a gente conhece aqui, ó, o pastor, o filho na fé. Nós conhecemos que as pessoas novos fiéis convertidos não tinha sido derramado o Espírito Santo, com a posição dos líderes da igreja, foram cheios do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele só é cheio do Espírito Santo quando Ananias o batiza. Atos dos Apóstolos 9, 17 e 18. Ó. Ananias foi então na casa e impondo-lhe a mão, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante. Lá quando o apóstolo Paulo tem a revelação, quando tem a visão, quando ouve a voz do Senhor, se converte. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Persegue a igreja, persegue a verdadeira doutrina, que persegue o verdadeiro Espírito Santo, que persegue a verdadeira verdade. Não é batizado. Só é batizado pelo membro corpo da igreja, que faz parte do corpo da igreja místico, que é o corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico, ó. É batizado. Por quê? Para você não cair nessas igrejas fundas de quintal. Ah, só pode ser batizado depois que é adulto. Não, meu irmão. Nós estamos na fé católica. Apostólica romana.
Porque a igreja se torna pública aqui em Atos dos Apóstolos 2, ó. Aqui, ó, a vinda do Espírito Santo, ó. Tinha pessoas de várias nações ali, compreendia com sua própria língua materna, não é dom de língua, entendia com sua própria língua materna, como diz o saudoso Paulo Leitão. Que Deus a tenha, intercede por nós, meu irmão. Defensor da fé, que me ensinou muito a entender a escritura. Ó. O pastoreio deu a Pedro, ó, João 21, do 15 e 17, ó, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? E respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diz Jesus, apacenta meu cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Ó, a terceira vez, ó. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu, Senhor, sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Aqui está tendo um concílio ali em Jerusalém, para eleger outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou. Tiveram um concílio de 120 pessoas. Pedro, porta-voz, caiu em Matias. Para você ver, para não ter uma igreja, para não ser uma igreja bagunçada. Olha só, tem uma reunião ali, o pastor, porta-voz Pedro. Concílio de 120 pessoas, elegeram outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou. Ó, para ser apóstolo também, ó. Não é uma igreja bagunçada, ó. 21, ó. Atos Apóstolos 1, 21. Convém, pois, que deste homens que tem estado em nosso meio, nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Puseram ali dois José, chamado Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Ora, oraram nesse termo. Olha só. Senhor, que conhece os corações de todos, mostre no qual desses dois escolhesse. Caiu Matias. Para você ver. Ó, a primeira pregação é a igreja aqui sendo edificada. Primeira pregação de Pedro. Atos Apóstolos 2, do 14 até o 41, ó. Que converteu mais de 3.000 almas adeptos à sede. Os que 41. Os que receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia, elevou o Senhor mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Aqui, ó. Pedro e João pregando também, ó. Olha quantas pessoas ele converteu ali, ó. 4. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. Ó, Atos Apóstolos. Que é o primeiro Marte ali no Novo Testamento. Através da obra, Estevão foi martirizado, apedrejado, porque defendia a igreja, pregando, anunciando. Roga por nós. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Ó Pedro excomungando aqui também um incrédulo que queria a graça, o Espírito Santo, comprar com dinheiro, ó. Atos dos Apóstolos 8, ele pode excomungar também. Olha só. 20 até o 21. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar, poder comprar o dom de Deus. Como diz, dinheiro nem terás direito, nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Olha só que interessante. Ó. Ao concílio ali em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, o povo querendo lá voltar para os antigos lá, a circuncisão, etc., a guarda da lei, do sábado, etc., ó. Pedro coloca a casa em dia para mostrar o que ele é o pastor, ele é o porta-voz. Cristo confiou a ele, ele que envia. 15 ao 17. Ao fim de uma grande discussão, ó, Pedro levantou-se, ele disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ó. Em 2 Gálatas 2, 9 ali, o apóstolo Paulo reconhece também. A sua graça, dom de pregar, foi ser reconhecido lá em Jerusalém. Bispo João e Cefa, que é Pedro, coluna. Por que eu estou falando isso? Para você católico entender que não é igreja bagunçada. A Santa Missa, ela é o culto verdadeiro. João 8,32, ali é a verdade. Efésios 3,10, será conhecido pela apostolado celeste, será conhecido de infinita diversidade pela igreja.
O que você vê aí, meu irmão, é heresia. São pessoas se apartando da verdade, se apartando do magistério e crendo em si próprio, em que eu acredito. Deixando a igreja primitiva lá do primeiro século, segundo século ali. Essa é a verdade, meu irmão. Infelizmente. Tanto ali com a vinda do Pará que estava Nossa Senhora ali, junto com os apóstolos. Quando Cristo nasce ali, na Arca da Aliança, o Manjedouro, Nossa Senhora estava ali. Cristo sendo pregado ali em João 2, se eu não me engano, 25. Cristo sendo transpassado ali na cruz, é a alma de Nossa Senhora sendo transpassada uma espada, sendo pregada também. Na cruz ali, Maria também. Por quê? Porque a nossa igreja não é uma igreja bagunçada, não é uma igreja fundador homens, meu irmão. É uma igreja que tem tradição, uma igreja que tem magistério, uma igreja que tem sucessor. Infelizmente, esse sucessor dessa autoridade do século 22 estão se acomodando, estão se apartando, estão caindo no conto de fada, no mundão, na fábula, na prosperidade. Estão esquecendo a essência. Sacerdote, a recompensa do sacerdote é o Senhor, meu irmão. Sacerdote tem que pregar, tem que ensinar, tem que evangelizar, tem que fazer discípulo. Nós, missionários, tem que evangelizar, pregar, anunciar, fazer discípulo também, meu irmão. Querer o evangelho de batismo, de penitência, como João Batista começou a iniciar, Cristo também começou a pregar, os apóstolos começaram a pregar. Não seguir essas igrejinhas aí modernas, com telão, que tá enganando o povo, com conto de fada, meu irmão. O nosso foco é a cruz. A igreja foi fundada, foi edificada com sangue, meu irmão. Cristo sendo carregando a cruz ali, já está surgindo a igreja. Cristo sendo furado ali com os cravos, com a coroa de espinho. A igreja ser fundada, meu irmão, com sangue. A igreja que você vê aí, meu irmão, é uma igreja que não foi edificada com sangue. É homens que se apartaram da verdade. Não sei como diz o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios 1:10, em Filipenses 2:2, tem que estar na mesma sintonia, meu irmão. Em 1 Coríntios 1:11 ao 2, que o apóstolo Paulo, sejam imitadores ali em Coríntios, todos eram imitadores. Manter a integridade que foi pregado, que foi anunciado, que foi ensinado. Em Gálatas 2 ali, do 6 em diante, até o 10 em diante, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Em 2 Pedro 1:20, a escritura não é uso pessoal. 2 Pedro 2, 2 Pedro, do 3, do 1 ao 3, ali você vai entender. Para você não se apartar, meu irmão. Em Apocalipse 12:17, nós somos descendência da mulher, meu irmão. Do resto da descendência da mulher que guarda e tem Maria como mãe. Olha só que interessante. Essa é a nossa fé católica, meu irmão. Não é a fé de oba-oba, não é a fé que veio ontem, uma igrejinha fundada ontem, não, meu irmão. Nós tem história, nós tem tradição, nós tem fundador. Né, gatinho? Vai deitar, vai? Entendeu? Nós temos tradição, meu irmão. Magistério. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, Senhor Roberto.